Pior que é bom. Essa foi uma das análises que eu vi sobre o patrocinador desse vídeo. Outras pessoas acharam aí uma obra de arte. E eu também achei um maluco que jogou por 237 horas e fez esse comentário aí. E se tu não conhece esse jogo, ele é o melhor game de batalha entre frotas de navio, tendo uma infinidade de mapas gigantescos. Nele, vários navios da Primeira e Segunda Guerra Mundial foram recriados para você se divertir eliminando seus inimigos. Apesar de que brasileiro não se diverte em jogo nenhum. Brasileiro em jogo online só pensa em dar a vida e ganhar. Pelo menos eu sou assim em qualquer jogo. Felizmente, nesse jogo você pode jogar com os seus amigos ou pode jogar sozinho mesmo. Assim, se você perder, a culpa é somente sua. E o World of Warships é um game completo que te permite customizar seu navio para o seu estilo de jogo. E felizmente, esse jogo é completamente gratuito. Basta baixá-lo pelo link que eu deixei na descrição desse vídeo. E falando em coisas boas, o World of Warships está fazendo uma parceria com o Azur Lane, o que fez o jogo receber comandantes como o Shimazaki e o Hornet, cada um com pacotes de voz completo, e os novos navios e visuais com o tema do Azur Lane. E se você nunca jogou esse jogo, use o meu código que está aparecendo na sua tela para você iniciar com um pacote inicial enorme, incluindo os comandantes Azur Lane e um navio, literalmente, pois o jogo é um jogo de navios gigantescos. Clica lá, clica que você vai estar me ajudando. Eles cometeram um grande erro ao despertar o Lorde Demônio de dentro dele. O anime Zetman começa com uma luta entre dois super-heróis rivais, o Zet e o Alpha. Eles são, respectivamente, o Kanzaki Jin, um jovem com a capacidade de se transformar em um super-humano conhecido como Zet, e o Koga Amagi, um jovem com um forte senso de justiça que usa tecnologia para atacar e se defender lutando como Alpha. Os destinos desses dois homens e daqueles que os cercam se entrelaçam enquanto lutam para proteger a humanidade e destruir abominações monstruosas conhecidas como jogadores, que ironicamente são criações da Amagi Corporation, a empresa fundada pelo avô do Koga, o Mitsugai Amagi. E nessa cena vemos uma atmosfera de uma batalha entre dois monstros conhecidos como jogadores. A luta foi testemunhada por pessoas ricas que fizeram do local um lugar de apostas. Os jogadores eram criaturas que foram criadas com a intenção de criar humanos artificiais perfeitos. O projeto se tornou mais do que apenas criar o humano artificial perfeito, tornando-se um passatempo para os homens ricos apostarem neles, jogando enquanto eles enfrentavam outros monstros em uma luta. Naquela noite, os jogadores finalmente tomaram consciência e mataram todos que estavam à vista. Obviamente, muitos jogadores fizeram isso, afinal de contas, os humanos os maltrataram. No entanto, diferente desses jogadores que só se rebelaram porque estão sendo maltratados, existem aqueles jogadores que só acham que eles são muito superiores e merecem algo muito melhor. A cena então muda, mostrando dois cientistas discutindo sobre sua criação, um bebê chamado Zet. Um desses cientistas, um homem chamado Gourou Kanzaki, queria uma vida normal para o Zet, desejando que ele crescesse como um ser humano normal. Já o outro queria que o Zet se tornasse aquele que elimina todos os jogadores do mal. O Gourou Kanzaki, não querendo isso para o Zet, resolveu o pegar e fugir. Vários anos depois, vemos que as pessoas adoram o herói chamado Alpha, que é um herói muito famoso na televisão, mas esse herói só existe na ficção. Atualmente, ele ainda não existe. Então, vemos que o incidente aconteceu muito rapidamente. Um homem foi morto em um local público. A polícia não encontrou nenhuma pista sobre a identidade do autor desse crime. No entanto, eles presumiram que os assassinatos estavam relacionados a 4 outros incidentes que têm aí as mesmas características, onde todas as vítimas acabaram morrendo. Em outro lugar, aquele cientista chamado Gourou agora vive uma vida como um pobre mendigo sem teto, até que do nada um menino de 10 anos aparece, e ele não é outro senão o próprio Zet. O velho chama o garoto de Jin, e após a sua fuga com o Zet, ele acabou o criando como seu neto. Ele ensina o Jin a sempre fazer o bem e ter um alto senso de justiça. Por causa disso, o Jin sempre achou que salvar as pessoas era o seu trabalho. Um dia, o Jin viu uma mulher sendo ameaçada por uma gangue de bandidos que queriam roubá-la. Quando ela ficou desesperada, ele se ofereceu para ajudar a derrotar os bandidos, mas pediu uma recompensa de 10.000 ienes pelos seus serviços. Sem pensar duas vezes, ela concordou em dar esse dinheiro para o garoto. E embora ele seja um garotinho muito magro e suas roupas estejam em mau estado, ele tem uma ótima habilidade de luta e consegue derrotar a gangue de bandidos sozinho. No entanto, quando Jin estava prestes a receber o seu pagamento, seus amigos apareceram e imediatamente pediram para que ele fosse embora. Seus amigos mais próximos são um garoto de sua idade, o Koga Amagi, e a sua irmã mais nova, a Konoha. Ao contrário do Jin, que é pobre e sem teto, eles vêm de uma família rica. Mesmo assim, eles não se importam de brincar com o sujo do Jin. O Koga é um garoto com forte senso de justiça, tudo isso inspirado no herói do anime, o Alpha. Por isso, ele deseja se tornar um justiceiro que combate o crime. Ele também repreendeu o Jin por pedir algo em troca para ajudar os outros. Na verdade, um verdadeiro herói deve ajudar os outros sem ganhar nada em troca. Mas o Jin disse que foi forçado a pedir algo em troca, porque ele precisava do dinheiro para comer. O Jin percebeu que a Konoha estava envergonhada pelo seu pulso estar enfaixado. Então, ele disse a ela que a sua mão também estava enfaixada.
nada. O Jin então removeu a bandagem e mostrou um anel embutido em sua mão. Ele disse que o seu avô pediu a ele para que sempre mantivesse a existência desse anel em segredo, mas ele o mostrou ao Koga e a Konoha porque eles são seus melhores amigos. Quando estava prestes a voltar para sua residência, o Jin encontrou novamente aquela mulher que ele ajudou. Ela lhe deu 10.000 ienes e um certo cartão de visita, se qualquer dia ele precisar aí dos serviços dela. Seu nome é Akemi Kawakami e ela lhe disse que ele poderia entrar em contato com ela a qualquer momento se ele precisasse de ajuda. Ele então a agradeceu e correu para encontrar o seu avô com seus 10.000 ienes. Ao chegar lá, o Jin fica chocado ao ver que todos ao seu redor foram mortos. Ele correu para encontrar o seu avô, que parecia estar morrendo em uma poça de sangue devido a um ataque que havia acabado de acontecer. Ele entrou em pânico e tentou pedir ajuda a um médico que morava perto, mas foi simplesmente rejeitado porque ele não tinha dinheiro para pagar o tratamento. O Jin então tentou entrar em contato com Koga, mas o celular do Koga foi confiscado e destruído por seu pai, que o proibiu de entrar em contato com um mendigo sujo como ele. Em meio ao seu desespero, o Jin lembrou-se do cartão de visitas que lhe foi dado e entrou em contato com Akemi. Ao ver que o avô dele estava gravemente ferido, Akemi correu para levá-lo ao hospital para que ele pudesse receber ajuda médica imediatamente. No entanto, no final, o seu avô morreu. O seu avô e as pessoas que moravam lá agora são suspeitas de serem vítimas de um assassino em série que vem matando muitas pessoas recentemente. A polícia então realizou autópsias em seus corpos, e enquanto isso acontecia, a Akemi convida o Jin para ficar em sua casa, até que os serviços sociais encontrem um lar adotivo certo para ele. Ela, que tem um filho da mesma idade que ele, sente pena dele, que perdeu sua família. Em outro lugar, o Mitsugai Amagi, o fundador da Amagi Corporation, que é o avô do Koga, é visto observando um de seus experimentos, quando seus homens chegam e informam que encontraram o Gorou Kanzaki. O Mitsugai e o Gorou costumavam ser colegas cientistas que realizavam juntos experimentos para criar os humanos artificiais perfeitos. No entanto, o experimento terminou em um desastre e transformou os sujeitos experimentais em monstros cruéis habilitados de jogadores. O Mitsugai então pergunta sobre o Zetsu. Essa cobaia experimental foi levada pelo Gorou há vários anos, e ele sabia da existência de um pequeno garoto chamado Jin, que sempre tratava o Gorou com muito respeito, mas os homens não tinham resposta. Certa noite, quando a Akemi e o Jin estavam voltando para casa depois de fazer compras, eles foram confrontados por um homem que os atacou, fazendo com que a Akemi ficasse gravemente ferida. O homem não era outro, senão o jogador disfarçado e o mentor por trás da recente série de assassinatos. O Jin, não conseguindo mais conter toda a sua raiva quando o homem a feriu, desperta o seu poder oculto como Zeti, e assim ele consegue derrotar facilmente esse jogador. No entanto, o Jin perdeu a consciência imediatamente logo após usar o seu poder. Pouco tempo depois, um homem chamado Seiji Haitani chega, e esse homem parece estar muito interessado nele. O Seiji é uma das criaturas evoluídas semelhante aos jogadores, mas de uma certa classe superior. Ele segue as regras da sua organização e evita mortes desnecessárias. Como organização, o seu controle pode chegar até o primeiro-ministro do Japão. Além dele, uma criatura chamada Sweeper também aparece lá para eliminar os jogadores defeituosos que violam as regras e causam o caos. No dia seguinte, o Jin acorda no hospital, aliviado por saber que a vida da Akemi foi salva. Vários anos depois, o Koga, agora adulto, assiste a um noticiário na televisão, mostrando que vários incidentes de incêndio vêm ocorrendo recentemente e eles estão ceifando muitas vidas. O incidente do incêndio foi causado por um jogador que decidiu quebrar as regras para poder fazer o que quisesse, inclusive matar humanos. O Koga, que ainda aspira a se tornar um executor da justiça, está determinado a descobrir quem é o mentor dos incêndios e eliminá-lo, mesmo ele não tendo nenhum tipo de superpoder. Em outro lugar, a Konoha, que agora é uma garota do ensino médio, é vista distribuindo comida para os pobres desabrigados com a sua mãe, e de repente ela finalmente se reencontra com um Jin, que havia desaparecido após a morte do seu avô. Ela o reconheceu pelo anel embutido em seu pulso, e o Jin consegue reconhecê-la e a elogia porque ela sempre ajuda os pobres. A Konoha então encontrou o seu irmão mais velho, o Koga, e lhe contou sobre o Jin, e sabendo que o Jin ainda está vivo e em boas condições, ele também parece aliviado e espera se encontrar com o Jin algum dia. Em outro lugar, o Jin está lutando contra o jogador que tem causado esses incidentes de incêndio. Atualmente o cara estava pretendendo incendiar um apartamento inteiro, mas o Jin o impediu. O Koga e sua equipe, incluindo a Konoha, chegam ao local para capturar o mentor dos incidentes. Quando o Koga entrou, ele encontrou o Jin, que estava prestes a salvar uma mãe e seus 2 filhos que ainda estavam presos no prédio. Como o fogo se espalhou pelo prédio, o Koga priorizou resgatar todas as vítimas. Enquanto isso, o Jin voltou a lutar contra o jogador, que o atacava repetidamente enquanto gritava sobre o seu ódio pela humanidade. Durante a luta, o Jin acaba despertando o poder do Zeti, o que surpreende o jogador, que o chama de Charisma. Depois de se transformar em Zeti, ele pode derrotar facilmente o jogador e apagar todo o fogo, derrubando o prédio. No entanto, assim como antes, depois de usar o seu poder de Zeti, ele caiu inconsciente porque o seu corpo estava exausto. O Mitsugai, que estava de olho em Jin, porque ele era o famoso Zeti, acaba o levando para uma instalação secreta pertencente aí à corporação Amagi, e para poder reviver
ver o poder do Zete em seu corpo, o Mitsugai usa a Akemi como isca, e ao vê-la completamente fraca e indefesa, sendo aí uma prisioneira de um jogador, o Jin imediatamente se enfureceu e despertou o seu poder de Zete. O jogador se tornou um oponente do Jin, mas ele não passava de um clone do Zete, e tudo isso era apenas um experimento realizado pelos cientistas. O clone vermelho do Zete o atacou várias vezes e se sentiu orgulhoso quando ele caiu no chão e não respondeu aos seus ataques. No entanto, no final, o Jin derrotou o clone vermelho do Zete com apenas um golpe leve, e ele fez tudo isso sem nem mesmo despertar o poder de nível perfeito. E ao ver a sua força atual, o Mitsugai ficou completamente surpreso, dizendo que o Jin superou suas expectativas. No entanto, as células do corpo do Jin começaram a se deteriorar. Então o Mitsugai pediu ajuda a Gorou para superar o problema. Sim, pediu ajuda para um homem morto. Acontece que há um tempo atrás o Mitsugai ordenou que os seus homens levassem o cadáver do Gorou para as instalações da Amagi Corporation. Depois disso, sua cabeça foi conectada a um computador. Tudo isso para que o Mitsugai pudesse obter informações que ele não sabia sobre o Zete ou sobre o Jin. Ao entrar em contato com Gorou, ele lhes disse que eles tinham que matar o jogador que ainda estava perto do Jin. O Mitsugai se pergunta quem é o jogador, porque o clone do Zete morreu. Então, um dos cientistas, um homem chamado Kishimoto, diz a ele que a senhora que se parece com a Akemi é na verdade uma jogadora. Por isso, eles tiveram que matá-la para que o Jin pudesse voltar à sua forma humana. Um dos homens do Mitsugai deu um passo à frente e atirou na mulher. Só assim o Jin conseguiu suprimir o seu poder de Zete, voltando à sua forma humana, e logo em seguida caiu inconsciente. Depois que o Jin finalmente acordou, ele imediatamente sentiu raiva do que o Mitsugai havia feito com a sua mãe adotiva. No entanto, o Mitsugai ignorou isso e o levou para uma instalação subterrânea chamada de Zona Esquecida, que costumava ser o local onde os jogadores viviam. Lá, o Mitsugai mostra o Anel de Exposição, que se relaciona ao Anel de Angel e o corpo do Jin. O Mitsugai então explica as origens dos jogadores, que antigamente já foram humanos. Porém, por meio de um fenômeno chamado regressão, o Anel de Exposição pode transformá-los em monstros violentos e sedentos por sangue, que passaram a serem conhecidos como os jogadores. Ele não nega que foi ele quem criou os jogadores e fez as batalhas entre os monstros, criando até mesmo uma arena para poder arrecadar fundos para aperfeiçoar os seus experimentos. No entanto, as coisas saem do controle. Então o Mitsugai pediu ajuda ao Gorou para poder criar um matador, aquele que seria encarregado de exterminar os monstros, e ele não é outro senão o próprio Zete. O Mitsugai também revela ao Jin que o Gorou é na verdade o pai do Jin, e ele na época se recusou a fazer de Jin o Zete. Então, desesperado em tirar o Jin da instalação e criá-lo como um humano comum, o Gorou o tirou da instalação e o levou para viver uma vida comum. No entanto, o Jin não conseguiu escapar do seu destino. Então o Mitsugai pediu que ele ajudasse a combater os monstros. Depois disso, o Mitsugai convida o Jin para sair e mostra que a Akemi está viva, mas o Mitsugai o proíbe de encontrar a Akemi, porque a segurança dela estará ameaçada se ele ficar perto dela. Obviamente, o Jin ficou muito triste e frustrado por não poder mais viver ao lado da sua mãe adotiva. Mesmo assim, o Jin fará o que for preciso, inclusive se tornar o próprio Zete e alcançar a sua forma perfeita. Tudo isso para que ele possa proteger a Akemi de todos os outros jogadores que querem destruir a humanidade. No entanto, ele impõe algumas condições ao Mitsugai. Uma delas é fazer com que a cicatriz no rosto de Akemi desapareça, e que ele também deve tentar algo para que ela possa viver com seu filho, que está vivendo com seu ex-marido. 2 anos depois, a polícia encontrou vários corpos que derreteram como areia. Um policial sênior chamado Sayama suspeita que o cadáver seja vítima de um monstro de areia. Seus companheiros mais jovens fazem disso uma piada, porque eles não acreditam em monstros, e ao retornar à delegacia, o Sayama encontra o Jin, que estava na prisão por ter se envolvido em uma briga. O Sayama então libertou o Jin, pois descobriu que ele estava lutando para defender o homem que estava sendo intimidado por uma gangue de bandidos. Ele conhece o Jin desde que investigou o caso da morte do Gorou Kanzaki e tenta aconselhá-lo a viver uma vida melhor e não se envolver mais em brigas. O Jin aprecia a atenção do Sayama, e isso de certa forma até mesmo o deixa feliz. Além disso, ele se lembra das palavras do Sayama quando ele era apenas uma criança. A cena então muda e mostra 3 homens ameaçando suas vítimas, sendo que um deles faz a vítima derreter como areia. Por outro lado, uma garota que estava passando por acaso viu um incidente, então ela correu para fugir dos 3 que tinham a intenção de matá-la. Em outro lugar, o Kishimoto deu uma goma de mascar especial que poderia estimular as células de Zete no corpo do Jin, para que ele pudesse se transformar em um Zete, sem ter que passar por um processo que envolvesse o lado emocional. Além disso, o Jin recebe roupas especiais que podem se misturar ao seu corpo quando ele se transforma em Zete, de modo que ele não precisa mais se preocupar com o fato das suas roupas acabarem se rasgando. Quando o Jin estava prestes a voltar para sua residência, ele encontrou acidentalmente a Konoha, que estava fazendo um trabalho voluntário com a sua mãe, e sabendo que agora não poderia colocar em risco a segurança dela por estar perto dele, ele a expulsou violentamente e correu para longe dela. Apesar de não poder fazer muitas coisas que exijam que ele se aproxime de humanos comuns, o Jin ainda ajuda as pessoas, batendo frequentemente em bandidos que incomodam os moradores de rua, e ele também dá comida àqueles que não têm teto. Ao chegar em casa, o Jin encontrou a garota que estava sendo perseguida pelo Shu e seus irmãos. O Jin disse a ela para sair de casa, mas ela se recusou e contou a ele
ele o que ela tinha acabado de ver. Ela então implorou para que ele permitisse ela se esconder ali por um tempo. Então, enquanto jantavam, Odin sentiu a presença dos jogadores por perto e pediu para que ela ficasse em casa se quisesse sobreviver. No entanto, em vez disso, ela estava o seguindo silenciosamente. Por outro lado, seus movimentos foram monitorados pelos homens de Mitsugai por meio das câmeras. Eles viram que a garota estava seguindo Odin. No entanto, ela perdeu o rastro dele, e assim ela acabou descobrindo que tudo isso era uma armadilha preparada por Shu e seus irmãos. E quando Shu estava prestes a matar a garota, Odin chegou ao local para a salvar. Agora, uma batalha feroz entre eles era inevitável. Os homens de Mitsugai que observavam Odin atiraram na garota com balas tranquilizantes, deixando-a inconsciente para poder encobrir a identidade do Jin como Zed. O Shu, que percebeu que o Jin era um oponente formidável, mudou para sua verdadeira forma, um jogador. Ao ver isso, seus irmãos fugiram da luta, porque o varredor viria até os jogadores que violassem as regras, mudando de forma. O Jin, que já esperava isso, mordeu o chiclete e se transformou em Zed. Embora sua aparência fosse completamente diferente de antes, com o poder de Zed, o Jin pode derrotar facilmente o monstro. No entanto, ele não conseguiu voltar à sua forma humana, porque aparentemente o núcleo do monstro conseguiu escapar. Ao mesmo tempo, o varredor chegou ao local e eliminou imediatamente o núcleo do monstro para que o Jin finalmente voltasse à sua forma humana. No entanto, o varredor viu o Jin como Zed, então ele pretendia eliminá-lo. Mas então o Sage aparece e impede o varredor, dizendo que o chefe deles não ficará feliz se ele matar o Jin. Ao ouvir isso, o varredor foi embora dali. O Jin então perguntou ao Sage sobre ele e o varredor. Então o Sage apenas lhe disse que ele faz parte de um grupo que está observando há muito tempo. Ele também disse ao Jin que não via a hora dele crescer e completar logo sua forma como um Zed perfeito. E quando o Jin quis fazer mais perguntas, ele desapareceu, porque o Mitsugai e seus homens já haviam chegado. O Mitsugai então explica a ele sobre o varredor e pede para que ele tome cuidado. No dia seguinte, a garota finalmente acordou e se apresentou como Tanaka, e o Jin finalmente descobre que estava sendo vigiado por Mitsugai durante todo esse tempo. Então ele ordena que a Tanaka saia de sua casa. A Tanaka sai de sua casa o mais rápido possível, e em outro lugar, o Koga é levado para uma instalação secreta pertencente à Magi Corporation, que o seu pai nem sequer conhece. Dentro da instalação secreta, a equipe de Koga, que antes o ajudava, acaba desenvolvendo várias armas e equipamentos para que ele possa realizar o seu sonho de se tornar um executor da justiça, assim como o herói de anime que ele vê na televisão, o Alpha. No entanto, como sua experiência não foi como esperado, o Koga pediu à sua equipe que fizessem algumas melhorias no seu traje de super-herói, pois ele estava determinado a ser como o Alpha. Ele também agradeceu a todos por terem sido atenciosos com ele e por estarem se esforçando para realizar o seu sonho. Depois disso, ele conhece um senhor idoso chamado Jiro, que diz ser o seu fã. 2 anos atrás, o Koga se tornou muito popular e foi considerado um herói, tudo por ter conseguido salvar as vítimas presas naqueles prédios que estavam em chamas. Embora ele tenha se recusado a revelar sua identidade, seu pai o obrigou a fazer isso, porque a publicidade positiva poderia trazer lucros para a empresa. Por isso ele ficou famoso em toda parte e tinha muitos fãs. O Jiro então pegou seu celular e mostrou a Konoha, que foi jogada na piscina, e ela não conseguia nadar. Para testar se o Koga realmente tem um alto senso de justiça, o Jiro lhe dá uma escolha: salvar sua irmã ou 3 estranhos que são grandes fãs dele. O Koga escolheu salvar sua irmã e correu para a piscina, mas quando chegou lá ele viu que a Konoha estava aprendendo a nadar e parecia estar bem. Em outro lugar, por ter escolhido salvar a sua irmã, aquelas 3 pessoas que eram seus fãs acabaram tendo que morrer. Depois disso, descobrimos que o Jiro faz parte de um grupo que quer se vingar da família Magi por causa dos atos hediondos que a família Magi fez com ele e com os jogadores. No entanto, o chefe da Evil adverte o Jiro para não prejudicar os humanos, mesmo que o Mitsugai Magi tenha causado sofrimento a eles. No dia seguinte, o Koga assiste um programa de televisão que relata o assassinato de 3 meninas da escola. O Jiro então liga para ele e diz que ele foi reprovado no exame, porque ser um herói não é tão fácil assim quanto ele pensa. Enquanto isso, o Sage vai até os irmãos de Shu, o Abizou e o Gakizou, e pede que eles matem o Jin, e ele garante que vai atrapalhar o trabalho do varredor. Enquanto Jiro age abertamente, o Sage prefere fazer tudo em segredo para não chamar a atenção do chefe do varredor. Enquanto Jin estava andando de boas com a Tanaka, eles acidentalmente se deparam com a Konoha e sua amiga. Ela então se aproximou dele e pretendia devolver o colar que pertencia a ele. O colar havia caído durante aquele incidente de incêndio que aconteceu há vários anos atrás. No entanto, ele disse rudemente a ela para não se aproximar dele e saiu correndo. Pouco tempo depois, o Jin sentiu a presença de jogadores nas proximidades e descobriu que a Konoha e sua amiga haviam sido sequestradas por eles. O Abizou então apareceu na frente dele e mostrou sua verdadeira forma como jogador. Enquanto o Abizou estava ali, o Gakizou ficou encarregado de supervisionar a Konoha e sua amiga. O Jin acabou de perceber que a sua goma foi deixada para trás, então ele não pode se transformar em Zed, e por isso acabou sendo dominado pelo Abizou. Em outro lugar, o Koga, que finalmente conseguiu o traje e o equipamento do herói Alpha como ele queria, recebe uma ligação da Konoha pedindo sua ajuda. O Koga então vestiu o traje do herói Alpha e correu para salvar sua irmã. Enquanto isso, o Jin, que estava ficando desesperado, sentiu que a Konoha estava em perigo e então decidiu salvá-la primeiro. O Jin chegou a tempo e conseguiu salvar
para Konoha. No entanto, o Gakizou, que havia mudado para sua forma original, ou seja, um monstro barata, imediatamente confrontou o Jin com uma manada de monstros baratas menores. E quando o Jin foi empurrado para baixo por um ataque do Gakizou, o Koga chegou e o ajudou, matando o Gakizou e uma manada de outros monstros. Ele então disse ao Koga para priorizar a segurança da Konoha e de sua amiga, porque ela perdeu muito sangue. O Koga sentiu em sinal de compreensão e correu para voar com Konoha e sua amiga com um drone que sua equipe havia preparado. Por outro lado, alguns moradores de rua da região viram a aparência do Jin e decidiram ajudá-lo, mas ele se recusou e pediu que eles fossem embora, pois os vagabundos não conseguiriam lidar com o enxame de monstros sedentos por sangue, e o Jin estava gravemente ferido por tentar lutar contra os jogadores sem o poder do Zete. Ele então foi interceptado por Sage, que implantou um pino de cerâmica em seu coração para que ele pudesse se transformar livremente em Zete. E agora ele pode atingir o nível perfeito, transformando-se em um Zete vermelho. O Mitsugai e seus homens, que estavam monitorando por meio de câmeras de vigilância há algum tempo, se perguntaram o que havia acontecido, tentando entender o porquê do Jin de repente se transformar em um Zete e atingir o nível perfeito. Por outro lado, o Jin sentiu o tremendo poder que acabara de ser despertado em seu corpo, por isso ele estava ansioso para se transformar em Zete e derrotar os monstros. Quando ele lutou contra o jogador e conseguiu vencê-lo facilmente, o Sage apareceu. Ele disse que havia ordenado propositalmente que o Abizou e o seu irmão matassem ou ferissem as pessoas mais próximas a ele. E o Sage fez tudo isso pois ele queria ver se o Jin conseguiria alcançar o nível vermelho como Zete, que era o nível perfeito. O Jin, irritado, o ataca porque o Sage usou outras pessoas para atingir seus objetivos. No entanto, ele conseguiu se esquivar facilmente do ataque do Jin e foi embora porque ainda não é hora de lutar contra o Jin. Em outro lugar, o Koga está lutando até a morte contra o Abizou, contando com apenas o equipamento avançado da Corporação Amagi e suas escassas habilidades físicas. Ele parece estar sendo dominado por Abizou, que é um jogador muito poderoso, e quando ele estava em um estado de urgência, o Jin chegou e imediatamente o ajudou a lidar com esse inimigo e seus subordinados. E sabendo que essa era a primeira vez que o Koga enfrentava um enxame de monstros, o Jin lhe disse para se manter calmo e almejar se tornar cada vez mais forte. Nessa forma, o Jin diz o nome do Koga e ele se pergunta o porquê do Zete saber seu nome. Bom, à medida que a luta fica mais acirrada, o inimigo aumentava sua força e conseguia pressionar o Jin até que ele fosse forçado a voltar ao seu modo de Zete habitual. No entanto, no final, o Jin derrotou o Abizou e voltou à sua forma humana. O Koga, que viu isso, pareceu muito surpreso porque não esperava que a figura monstruosa que o ajudou fosse o seu melhor amigo, o Jin. Por outro lado, o Mitsugai, que presenciou a luta, também ficou surpreso a descobrir que o herói Alpha que apareceu ali é na verdade o seu neto, o Koga. E sabendo que a corporação Amagi e seu avô estavam envolvidos, o Koga correu para o Mitsugai e exigiu uma explicação. O Mitsugai então foi forçado a revelar tudo a ele. O Jin, que voltou para casa, ficou chocado ao descobrir que a Tanaka também havia sido atacada por um rebanho de baratas, que eram capangas do Gakizou. No entanto, ela conseguiu sobreviver depois que o Gakizou foi derrotado, e parecia muito aliviada por finalmente poder se reencontrar com o Jin. Alguns dias depois, o Jin e o Koga foram ao hospital, pois a Konoha pediu que eles fossem a ver. O Koga então disse ao Jin que o seu avô havia lhe contado tudo, então ele sabia que o Jin poderia se tornar o Zete. Sim, aquele Zete do filme de animação Alpha que passa na televisão. O Koga diz ao Jin que a figura vermelha do Zete foi desenhada com base em um dos personagens criados pelo estúdio de animação de propriedade da Amagi Corporation. O personagem, o Zete vermelho, é o herói mais forte que pode derrotar os demônios, e o Koga acabou admirando muito o Jin e o seu corpo como Zete. No entanto, o Jin não parece achar que ser Zete seja tão bom assim, afinal de contas ele sofre por não poder viver uma vida humana normal. Mesmo assim, o Koga parece muito empolgado com isso e diz ao Jin que ele se tornará o Alpha e o ajudará a derrotar os jogadores. O Koga até o chamou de herói, chamando-o de Zetman. Quando eles finalmente se encontraram, a Konoha pediu que eles contassem o que realmente aconteceu e por que vários monstros os atacaram. Sem querer deixar a Konoha ansiosa e com medo, o Jin manteve tudo em segredo, dizendo que eles não sabiam o que estava acontecendo. Por outro lado, o Koga parece discordar da sua decisão. O Koga diz que a sua irmã deveria saber tudo que seu avô fez. Afinal de contas, o Mitsugai colocou indiretamente a segurança da Konoha em risco. Depois de todo esse corrido, o Jin decidiu deixar a Tanaka morar com ele, até mesmo deixando as pessoas pensarem que ela é sua namorada. No entanto, o Mitsugai, que havia alertado para que o Jin se afastasse dos humanos para sua segurança, resolveu não ficar calado e pediu para que ele terminasse o seu relacionamento com ela o mais rápido possível. Depois disso, o Mitsugai enviou o Jin para o laboratório, porque queria fazer pesquisas no corpo do Jin até que ele pudesse atingir o nível perfeito de Zete. E o Mitsugai quer descobrir a causa da mudança drástica em seu corpo e está ansioso por respostas. O Koga estava com eles dessa vez, porque estava curioso para saber o que realmente aconteceu com o Jin. E enquanto Kishimoto examinava o corpo do Jin para medir as suas células Zete, o Mitsugai disse ao Koga que a Amagi Corporation estava realizando um experimento para criar uma espécie não humana superior chamada NET. No entanto, devido a um pequeno erro no processo,
o Jin foi criado como um efeito colateral de Nate. Inesperadamente, o Jin acabou atingindo um estágio perfeito do experimento. Então o Mitsugai e o Gorou chamaram o resultado experimental de Zete. O Mitsugai pretendia tornar o Zete como a melhor arma para esmagar os jogadores. No entanto, o Gorou queria criar o Zete como um humano comum, ou permitindo viver uma vida normal, como os humanos em geral. Mesmo assim, o Jin disse ao Koga que escolheu viver como Zete, porque assim ele poderia proteger a todos dos ataques dos monstros e trazer a paz mundial. Depois de observar uma série de exames no corpo do Jin, o Mitsugai concluiu que o Seiji ativou a força, o anel de exposição dentro do corpo do Jin, para que ele pudesse atingir a perfeição, mesmo que temporariamente. O Mitsugai não tinha ideia de que o Seiji realmente sabia mais sobre o Zete do que ele. Pouco tempo depois, o Jin, por algum motivo, sentiu a presença do Gorou e forçou o Mitsugai a levá-lo para o local onde seu avô estava. No entanto, o Jin ficou surpreso quando descobriu que tudo o que restava era a cabeça dele. O Mitsugai revela que eles só conseguiram salvar o cérebro do Gorou e mantê-lo vivo para ajudá-los a entender mais sobre o Zete. O Mitsugai então pede ao Jin que pergunte ao Gorou o que eles devem fazer para que ele possa atingir o nível perfeito e mantê-lo estável, pois ele precisa desse poder para poder proteger todos dos ataques dos monstros. No entanto, o Jin desconectou um dos fios ligados à cabeça do Gorou, fazendo com que ele morresse completamente. Ele fez isso de propósito, porque não queria fazer o Gorou sofrer e para que ele pudesse descansar em paz. E o Jin fica muito triste e arrasado quando descobre a última mensagem do Gorou para ele, perguntando se ele tem se alimentado regularmente. Não só isso, mas o Gorou também perguntou sobre sua pedra vermelha, que acabou ficando com a Konoha. O Koga então liga para sua mãe para perguntar sobre o paradeiro de Konoha e o colar do Jin como um pingente de pedra vermelha. E o pior de tudo é que ninguém sabe, e para piorar toda a situação, eles descobrem que o Jirou tem espionado a família Magi com monstros do tamanho de insetos que podem funcionar como espiões e controlar qualquer pessoa em seu caminho. Pouco tempo depois, vários homens foram vistos se infiltrando na residência da mãe do Koga. Aparentemente, eles receberam ordens de Seiji para pegar o colar e sequestrar a Konoha. Um deles, então, entrou sorrateiramente no quarto dela e se disfarçou de Jin para recuperar o colar dela. No entanto, ao mesmo tempo, o Jin e os outros chegaram e pretendiam pegar o colar, resultando em uma briga entre eles. Mais tarde, os intrusos revelam que foram criados a partir de uma amostra do sangue do Jin. Por causa disso, eles podem mudar de forma para se assemelhar ao Jin e têm um pouco do poder do Zete. Os intrusos não estavam apenas mirando em Konoha, mas também pretendiam matar o Mitsugai, que também estava lá. No entanto, a ação deles foi impedida por Kishimoto, que chegou lá criando o anime Naruto. Tô zoando. Na verdade, ele estava disposto a se sacrificar para proteger o Mitsugai. Depois de se transformar em Zete, o Jin finalmente conseguiu derrotar todos eles. O Koga correu para o quarto da Konoha e encontrou a garota em boas condições. E o mais triste de tudo foi que um intruso conseguiu escapar, roubando o colar do Jin e o dano ao Jirou. E quando pensaram que o ataque havia terminado, o Jirou, que também estava envolvido no ataque junto com o Seiji, detonou a bomba que os invasores haviam colocado na casa. O Mitsugai, ferido no ataque, foi levado às pressas para o hospital para receber um tratamento intensivo. Ele parecia triste e arrasado, porque o Kishimoto estava disposto a sacrificar sua vida por ele. Ele então se pergunta quem é o inimigo deles, que afinal de contas tem fundos o suficiente para criar clones e fabricar equipamentos sofisticados. O Koga, que ouviu tudo isso, decidiu se vingar, porque eles ousaram ameaçar a Konoha e destruir sua casa. Quando Jin estava prestes a voltar para casa, ele encontrou o chefe de uma organização, e ele se autodenomina um mestre. Ele estava prestes a atacar o senhor, mas o varredor já estava atrás dele, ameaçando Jin com sua espada. O mestre disse ao Jin que ele foi o primeiro jogador a se rebelar contra os humanos, que o exploravam para obter lucro. O mestre parece ser um pacifista, pois ele pede desculpas pelo incidente na casa da família Magi, e diz que o mandante do incidente não é outro, senão o Seiji. Ele diz que a maioria dos jogadores que se juntaram a Evil, a organização dele, são pacíficos. Eles também não gostam de conflitos, e estão sempre tentando encontrar uma maneira de coexistir com os seres humanos. No entanto, o Seiji não pensa assim, e ele quer destruir a humanidade. O mestre revela que não é capaz de derrotar o Seiji, por isso ele pediu ao Jin que o ajudasse a derrotar o Seiji e a sua gangue, e o Jin concordou. Ao mesmo tempo, o Koga recebeu a notícia de que a Konoha havia desaparecido. Pouco tempo depois, o Koga recebeu uma ligação do Jirou, dizendo que sabia o paradeiro da Konoha. Ele correu para contar ao Jin sobre o desaparecimento da Konoha, e imediatamente foi ao encontro do Jirou na área de estacionamento, onde o Jirou pediu que ele entrasse em seu carro. Enquanto isso, a equipe do Koga, que instalou um dispositivo de rastreamento nele, segue secretamente o carro do Jirou para descobrir para onde o Koga está sendo levado. No entanto, um dos membros de sua equipe, o homem chamado Hayami, acabou os traindo ao danificar o sistema principal do computador, de modo que eles não puderam rastrear o paradeiro do Koga, que havia caído em uma armadilha do Jirou. Depois de ser sedado, o Koga é levado para um local onde o Jirou pode monitorar todos os seus movimentos por meio das câmeras espalhadas pela sala. O Jirou então lhe dá um teste, no qual ele tem novamente a opção de salvar a Konoha ou as outras garotas que são suas fãs. O Jirou então pergunta se ele vai priorizar a sua irmã ou salvar as meninas primeiro. No entanto, o Jirou revela estar planejando implantar pequenos monstros em algumas das meninas para que ele possa controlá-las e prender o Koga. Então, um incidente terrível aconteceu lá e fez as meninas gritarem histericamente e fugirem com medo. Ao mesmo tempo, um robô gigante apareceu no local e imediatamente atacou o Koga. O Jirou
novamente lhe deu uma escolha, mas dessa vez ele preferiu enfrentar o robô e salvar as meninas. Enquanto isso, a Konoha não foi sequestrada por Jiro e estava na casa da Akemi. Ao mesmo tempo, o Seiji fez uma transmissão ao vivo em todas as estações nacionais de televisão, onde pediu aos jogadores que estavam espalhados pela cidade que mudassem para suas formas originais. Ao ouvir isso, eles ficaram muito felizes e revelaram sua verdadeira forma, massacrando os humanos ao seu redor. O Seiji revela que os monstros são resultados de experimentos realizados por humanos egoístas e gananciosos, que querem maximizar os lucros e explorá-los para obter prazer. Por isso, os jogadores finalmente se rebelaram e se vingaram da raça humana que os usou durante todo esse tempo. Enquanto isso, o Koga, lutando contra os robôs, parece sobrecarregado, porque não pode usar o seu equipamento de herói. Mesmo assim, ele não desistiu e colocou toda a sua força para derrotar o robô. Depois de conseguir derrubar o robô, uma porta que levava ao elevador finalmente se abriu. As meninas, que achavam que o elevador era a única saída daquele lugar terrível, correram em direção a ele. Mas, no fim das contas, tudo não passava de uma armadilha, e as meninas acabaram sendo mortas. Ao ver isso, o Koga ficou frustrado e ao mesmo tempo sentiu raiva do Jiro, porque ele havia brincado com a vida de outras pessoas como se elas não tivessem valor. A única garota ainda viva, que havia sido controlada por Jiro o tempo todo, aproximou dele e o levou até onde o Jiro estava. No meio da cidade, o Jin, que se transformou em Zeidt, luta contra os jogadores e os derrota individualmente. Sabendo disso, o Seiji disse a todos que os monstros e o Zeidt eram resultado de experimentos criados pela Mag Corporation e sugeriu que eles culpassem a família Mag por seus familiares mortos pelos jogadores. Depois de derrotar os jogadores, o Jin voltou à sua forma humana na frente de muitas pessoas. Elas também pareciam furiosas e pensavam que ele era um dos jogadores. Mas então o Jin acabou sendo preso e salvo, para que ele não se tornasse alvo da fúria dos cidadãos. Voltando a Koga, ele finalmente encontrou Jiro, que lhe apresentou o seu filho, Ichiro. O Ichiro acaba sendo a pessoa que controla o pequeno monstro inseto e tem feito as escutas telefônicas durante todo esse tempo. O Jiro questiona novamente a justiça defendida por Koga, que ele considera um completo absurdo. Ele então revela que seu filho, Ichiro, é um jogador. O Jiro revela ao Koga que ele era um cientista que trabalhava na Mag Corporation, sob as ordens do pai do Koga. Após o incidente da rebelião dos jogadores, o Jiro pretendia revelar ao público o que a Mag Corporation estava fazendo. Mesmo assim, ele foi proibido e trancado na instalação secreta, onde os jogadores foram criados. Além de confiná-lo, ele também teve o seu filho trancado. O garoto estava doente e, com o passar do tempo, o Ichiro acabou morrendo. O Jiro, não querendo que o seu filho simplesmente morresse, acabou fazendo com que o Ichiro se transformasse em um jogador. Tudo isso para que a criança permanecesse viva. Até que no fim, o Seiji chegou para libertar todos aqueles que estavam presos. Por causa disso, o Jiro quer se vingar de todos pelo sofrimento que ele passou até agora. Ao mesmo tempo, a pessoa que tornou a vida do Jiro um inferno, chamado aí de Seizo por ele, deu uma coletiva de imprensa e refutou as palavras do Seiji sobre a Mag Corporation ter criado esses monstros. No entanto, o braço direito do Seizo, que o acompanhava na coletiva de imprensa, de repente se levantou e disse que todas as suas palavras eram verdadeiras, e para provar isso, ele acabaria com sua própria vida. O senhor acabou sendo controlado pelo monstro inseto do Ichiro para criar caos, e ao ver isso na televisão, o Koga, furioso, perguntou qual era o verdadeiro objetivo do Jiro a fazer tudo isso. O Hayami então aparece e revela que é cúmplice do Jiro e que está determinado a ajudar o senhor a se vingar da família Mag. No fim, o Koga pegou sua arma e matou o Hayami, o Jiro e o Ichiro. Depois de finalmente sair dali, ele encontrou sua equipe, que conseguiu descobrir seu paradeiro. Ele vestiu o traje de herói do Alpha e correu para o local onde seu pai estava. O Seiji e seus capangas chegam ao local da coletiva de imprensa para matar o Seizo. Ao mesmo tempo, o Jin, que havia se transformado em Zeidt, também chegou e lutou contra o Seiji. No entanto, ele conseguiu derrotar o Jin com facilidade e retirar o espigão de cerâmica que ele havia implantado no corpo do Jin, fazendo regredir a sua forma humana. O Koga finalmente chega ao local e consegue matar os capangas do Seiji. E quando o Koga estava prestes a matar o Seiji, o seu pai lhe disse para matar o Jin, mas o Koga apontou a arma para o causador de toda essa confusão. O Jin tenta persuadir o Koga, porque matar o Seizo não mudará nada. Ao receber uma ameaça do seu próprio filho, o homem ordenou que os seus homens atacassem o Koga. Irritado, o Koga finalmente atira em seu pai, mas sua mãe o protege, mesmo que os dois acabem se machucando. Todos presentes, inclusive o Jin, de repente se sentiram chocados com o que o Koga acabou de fazer. No entanto, pouco tempo depois, um ato terrível aconteceu. O Seiji acaba colocando os jogadores lá, que então se transformam e atacam a todos. Um dos jogadores então explode o prédio, matando muitas pessoas, e durante o pânico e caos, o Jin finalmente encontra o espeto de cerâmica que pode transformá-lo em Zeidt. Antes de enfiar o espeto de cerâmica em seu peito, o Jin ordenou ao Koga que o matasse se ele se tornasse algo maligno. Ele finalmente se transformou em Zeidt e atingiu o nível perfeito, mantendo seu lado humano. No entanto, depois que o Jin atinge o nível perfeito como Zeidt, o anel de exposição em seu corpo fica ativo. Isso faz com que os jogadores que estão perto dele mostrem suas verdadeiras identidades, incluindo o Seiji e a Tanaka. O Seiji diz que os jogadores que mudaram por causa do anel de exposição e não por sua própria vontade não podem voltar à sua forma humana. Além disso, ele revelou que a Tanaka era um jogador que ele havia manipulado para se aproximar do Jin. No entanto, ele não esperava que o Jin e a Tanaka se apaixonassem e desejassem construir uma família feliz.
infeliz como os humanos. Como jogador, a Tanaka acaba tendo um poder terrível que pode transformar qualquer pessoa em areia com apenas um toque. Por causa disso, o Koga mata ela, sem se importar se ela era a garota que o Jin amava. Ao vê-la sendo morta na sua frente, o Jin imediatamente se encheu de raiva, e o Seiji pensou que o seu objetivo de torná-lo um Zeite perfeito que odiaria todos os humanos havia sido alcançada. O Seiji e o Koga então lutaram até que ele finalmente conseguiu derrotar o Koga. Após o derrotar, o Seiji pediu para que o Jin matasse o Koga, porque o Koga não pensaria duas vezes antes de matá-lo. No entanto, ele matou o Seiji e manteve o Koga vivo e foi embora. 3 anos depois, vemos que o Koga agora é o líder da Amagi Corporation, substituindo o antigo líder. Ele ainda trabalha salvando pessoas dos jogadores que ainda andam por aí matando humanos. No entanto, o Koga opta por esconder sua identidade para viver uma vida doméstica e tranquila, estando agora com a garota que ele salvou há anos atrás. Enquanto isso, o Jin se isolou das pessoas mais próximas a ele e ainda erradica os jogadores malignos por trás das sombras para proteger a humanidade. E assim termina o anime Zetman, um anime que mostra que você não pode confiar nem mesmo no seu próprio amigo, nem mesmo na sua própria mulher, porque no final todo mundo vai te trair. Curtiu esse vídeo? Quer ver mais? Deixa o like, compartilha, se inscreve e assista o próximo vídeo. Fui!